E hoje temos exatamente um ano, da conquista do bicampeonato da Libertadores, a vitória contra o River Plate lá em Lima, no Peru. Ô Formiga, quando termina o jogo da Libertadores da América, independentemente do contexto do jogo, que foi um jogo muito equilibrado, o Flamengo vai lá, faz os 2 gols na final, a gente não vai voltar exatamente para analisar aquele jogo. Mas aí termina o jogo, o Flamengo é campeão no sábado da Libertadores, confirma o título brasileiro no domingo e se consolida ali como o melhor time do Brasil e das Américas. Era um fato ali. Ali era um fato. Flamengo é o melhor time das Américas e do Brasil. Um dos melhores times do mundo, como ficou provado, inclusive, no Mundial. Um ano depois, o Flamengo perdeu esse status de indiscutivelmente o melhor time da América, de indiscutivelmente o melhor time do Brasil. A coisa se deteriorou ao ponto do Flamengo hoje não ter mais esses rótulos, Formiga? Eu acho que sim, e assim, um ano depois daquele episódio, dos 2 gols do Gabigol, você vê como o distanciamento do episódio, né, do momento histórico, só aumenta ele, né, esse jogo e aqueles gols, eles vão aumentar de tamanho a cada vez que se falar deles e que se rememorar isso, que passar as reprises, que isso virar tatuagem, virar quadro, virar promessa e outras paradas. Então, assim, é um momento do futebol. Eu entendo dos rivais ficarem chateados, putos e tal, mas é uma final épica independente dos envolvidos, né? Claro. Assim, é um jogo gigantesco, como a gente fala hoje da final da Champions 99 até hoje e tal, e vai continuar falando dessa aí por um tempão. Quanto ao Flamengo, cara, eu sempre falei que, para mim, aquele futebol dominante estava muito mais ligado ao Jorge Jesus do que qualquer outra coisa. O Jorge Jesus, ele salvou um planejamento financeiro, ele salvou uma organização financeira, ele salvou um rumo que o Flamengo tinha tomado, que era o certo, mas que não estava dando o resultado esportivo. Passou a dar com o Jorge Jesus. E aí eu sempre falava, cara, quando o Jorge Jesus sair, é que a gente vai ver de fato o que ficou de liga e o desafio que é manter isso. Ficou muito claro que aquela dominância era muito ligada ao Jorge Jesus, a forma de vencer os jogos. Oi. Tipo assim, quando a gente fala o Santos do Pelé, o Santos do Botafogo do Garrincha, tu acha que 2019 era o Flamengo do Jesus? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Era a principal figura daquele time, era o Flamengo de Jesus. Tá, ao contrário, mas replicar aquilo dentro de um contexto pandêmico seria muito mais desafiador até do que fazer a primeira vez, não sei. Eu tô falando porque esse ano é um ano diferente. A gente tá vendo, por exemplo, o Guardiola na 12ª posição do campeonato inglês. Sim, eu não sei quando é que ele terminou numa rodada na 12ª posição, sem ser a primeira ou a segunda rodada. O espanhol então, assim, é liderado pela Real Sociedad, o Barcelona aparece na primeira página. Então, assim, existem características muito particulares dessa temporada de 2020 que são fatores complicadores para quem chegasse depois, entendeu? Eu acho que também tem esse outro lado. Tudo bem, mas é o que tá posto aí, é isso. E você tem outras equipes que também viveram o contexto pandêmico e que voltaram voando, ou perto disso, assim, tipo o River. O Boca tá aí muito forte e é preciso ficar de olho. Então, assim, o fato o Flamengo é o melhor time das Américas, para mim tá claro neste momento que não é. Pode ser campeão da Libertadores, pode. Mas o torcedor do Flamengo hoje olha para um jogo contra o Racing temendo, falando, o sorteio não foi bom. Beleza que os caras do Racing vêm pior ainda, mas o torcedor do Flamengo olha para o jogo e fala, putz, cara, esse lado da chave tá enrolado. Você acha que, tipo, se tivesse o Jesus hoje, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, de desgraça, de pandemia, tu acha que o Flamengo estaria fazendo sombra ao que foi ano passado? Tipo, seria a mesma linhagem? Eu acho que sim. Ele é a parada, não é Eu acho que ele é a parada. Ele é a parada e tanto que ele é a parada que eu cheguei a falar em alguns momentos desse ano que o Flamengo desse ano apresentava coisas melhores que o Flamengo do ano passado. Eu sei que o Vitor discorda profundamente, mas o Flamengo fez jogos muito bons em 2020, muito bons contra o Independente Del Valle, contra o Atlético Paranaense, alguns clássicos no Rio de Janeiro que ele botou todos os adversários no bolso, e aí beleza, aí depois a coisa degringolou, você tinha a chegada de elementos que iam ser muito importantes para esse ano, um Gabigol que começou o 2020 melhor do que 2019, e algumas figuras que, assim, estavam jogando muito bem, mas a coisa desenrolou. Eu não sei como ele ia estar lidando agora com uma porrada de lesão, mas a minha impressão é de que você ia ter um Flamengo não igual ao 2019, por causa do contexto, mas bem melhor do que está agora. Ô, Certezas, abre o teu coração, como bom alvinegro que és. Seguinte, tu imaginava que porque assim, quando conquista os 2 títulos, na minha cabeça é o seguinte, é para dominar esse, que já está dominado, ano que vem e mais alguma coisa. Você esperava que um ano depois a gente falasse assim, o Flamengo já não é mais o melhor time da América. Te surpreende o Flamengo ter
perdido esse rótulo? Se é que ele perdeu na tua cabeça? Cara, me surpreende, confesso. Eu achava que não teria como eu ficar mais triste do que eu tava um ano atrás. Eu falava, gente, ano que vem eu não vou estar tão triste quanto eu tô hoje. E eu tô mais triste. Isso aqui é incrível. Eu estou pior hoje do que eu estava um ano atrás, Flamengo campeão de tudo. Mas foi tão avassalador o que o Flamengo fez em 2019, foi tão assustador pra mim, assim, de forma geral, porque no início do ano a gente não sabia, né, que ia acontecer isso tudo. Aí saiu o Abel, chegou um português aleatório que ninguém ouve falar, o maluco deu tudo certo, todo mundo contratou, deu certo, contratou Felipe Luiz, Rafinha, foi tudo certo, assim, nada deu errado. E aí ganhou tudo. Eu fiquei tão assombrado que eu achei, pô, esse é o novo normal. Eu acho que vai ser assim pra sempre, né? Aí contratou a revelação do campeonato, contratou a zaga do campeonato, sabe? Foi repondo, saiu o Rafinha, veio o Isla. Então eu achava que o Flamengo ia atropelar todo mundo de novo. Estou surpreso hoje quando eu vejo com mais racionalidade, mas eu confesso que eu ainda acho que o Flamengo vai brigar por tudo de novo. E pode acontecer de ganhar tudo de novo. A Copa do Brasil não vai mais brigar, né? Mas que ano passado. Ano passado também não brigou. Era a mesma fase, se não me engano. Mesma fase. Então eu acho que eu não vou me... Eu acho que é possível o Flamengo ganhar a Tríplice Coroa de novo. Só que eu acho que é bem menos provável do que ano passado. E eu ainda tô assombrado. Ainda, por exemplo, quando eu vejo um Botafogo e Flamengo, eu ainda fico com medo do Botafogo tomar uma sapatada. E aí eu acho que o Flamengo, quando ele coloca muito dos méritos nas mãos do Jorge Jesus, e eu tô com ele. Eu já vi reunião de grandes jogadores no futebol brasileiro, como tinha o Flamengo no ano passado, várias vezes. Não foi uma vez, não. Várias vezes. Todo ano tem o melhor time do mundo aqui no Brasil. Tem um time que reúne vários bons jogadores. Todo ano. Os melhores. E nunca teve um time que chegou e dominou, amassou, triturou, pisoteou, dançou em cima, escangalhou os adversários como fez o Flamengo. Então, assim, eu acho que um ano depois é pouco tempo para ter perdido tudo aquilo que foi construído, cara. Eu tô surpreso, para ser bem sincero, se isso for verdade. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. O que está aí na nossa arte é melhor time da América, perfeito? Isso. Como a gente vê o melhor time da América? Qual o critério básico? Parâmetro Libertadores. Quem ganha a Libertadores, perfeito? Isso, perfeito. Desde 2001, um time que ganhou a Libertadores não é melhor da América no ano seguinte. Porque o último bicampeão da Libertadores foi o Boca. Ok. 2001. Então, só aí você já tem assim, isso aí não é achismo. Isso aí é um fato. Desde 2001, nenhum time consegue ganhar a Libertadores 2 anos seguidos. Então, assim, já é uma coisa muito difícil de ser feita. Perfeito? Mas só ganhar faz ser o melhor? Esse é isso que eu ia falar. Não, tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. Um dos parâmetros que você pode usar é ganhar a Libertadores. Ok? Ok? Sim. Então é o seguinte. Quando o Barcelona ganhou a Champions em 2009... Na primeira partida da Champions de 2009 e 2010, eu estava na entrevista do Guardiola. E o Guardiola falou assim, perguntaram para ele, o Guardiola, o Barcelona é favorito ao título? Aí ele falou, se tem um time que não é favorito, sabe quem é? Ele falou, quem? O Barcelona. Por quê? Ele falou, porque desde 1990 um time não ganha 2 seguidos. Mas ele era o melhor time da Europa e mesmo perdendo aquele ano, ele continuou sendo o melhor time da Europa, perdendo para a Inter de Milão, que não era o melhor time da Europa. Ok, tudo bem, mas o que eu estou falando é isso. Então, o que eu estou falando por quê? Porque se o Flamengo não ganhar a Libertadores desse ano, qual a dúvida de que vai virar meme quem disse que o Flamengo era o melhor time da América em abril? Vocês têm dúvida disso? O de Sola vai fazer tudo para que isso aconteça, Vitor Sérgio. Então não está assim. Então por isso que eu estou falando. Eu não estou cravando que o melhor time da América é necessariamente o campeão da Libertadores. Em 2004 foi o Once Caldas e ele não era o melhor time da América. Mas o Flamengo era um consenso que era, né? Ele alcançou esse patamar, eu acho. Eu não sei se era o consenso, porque... Pelo menos para nós brasileiros. Para nós, talvez, mas toda vez que eu fui obrigado a falar sobre isso, eu falei do Flamengo e falei do River. Sim. Que é o melhor projeto de futebol da América, ou não? Sim. Projeto de futebol, sim. Agora, a reunião, se você for analisar o que o Flamengo está fazendo, o que o Flamengo dá de elementos humanos para o técnico dele trabalhar, talvez seja o projeto mais ambicioso em termos de nomes de figuras para um técnico trabalhar.
Agora, em projeto de futebol esportivo, aí o River pode ser um pouquinho mais sólido. Mas a gente continua batendo duas coisas que são diferentes, cara. O Liverpool ganhou a Champions sem ser o melhor elenco do mundo. O Tottenham chegou na final sem passar longe de ser. Não era nem o melhor Tottenham, não era nem o melhor Tottenham. Por exemplo, o Bayern de Munique é o atual campeão da Champions. Aí ele é o melhor tudo. Você acha que ele tem a melhor reunião de jogadores? O elenco Hoje eu acho que tem. Então, assim, pode até ser. Quer dizer, desde o ano passado já. Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje ele continua sendo o melhor time do mundo. Hoje a gente olha para o Bayern de Munique, continua ele sendo o melhor time do mundo, é porque foi mais estreito, né? São 4 meses depois, sei lá, de ter ganho a Liga dos Campeões da Europa. Tudo bem, mas o ponto 2 rodadas aqui... da liderança do Campeonato Brasileiro, pô. 2 rodadas. Quem? O Flamengo passou 2 rodadas da liderança. Nenhuma. Não, pelo futebol line-ups, ele é porque as rodadas são quebradas, né? Mas ele chegou a dormir na liderança 2 vezes. Não, beleza, mas aí não é rodada, né? Não é rodada. É porque são quebradas, né? Não, mas mesmo assim, pô, ao término da rodada, o Flamengo não esteve na liderança em nenhuma rodada. 0. Ele pode ter assumido. Tem rodada que nem terminou, né? Hã? Tem rodada que nem terminou ainda. Tudo bem, mas não estou nem considerando isso. Das que terminaram, o Flamengo não ficou, mas aí é outro assunto. Então, o que acontece? Você tem esse ponto aqui que já é muito difícil ganhar de novo, e o Flamengo pode ganhar, tá na briga para ganhar e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo é a pandemia, ela teve um problema muito grave para o Flamengo, que é o Jorge Jesus foi embora por causa da pandemia. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi ele. Não falou aqui quando foi embora, mas falou lá. Ele falou, não, era um momento, uma incertezas e tudo, num país, eu já tenho idade, parará, falei com a família e decidi voltar. Ele sairia do mesmo jeito? Não sei se ele sairia. Se tivesse tudo em CNTP, eu não sei se ele sairia para o Benfica, né? Até porque, segundo o próprio Jorge Jesus, ele saiu daqui para ganhar menos lá. Então, não sei se ele sairia se não tivesse o Covid. Então, e aí sim, eu concordo 100% com o Formiga. Eu acho que a saída do Jorge Jesus, ela bagunçou o Flamengo de uma maneira incrível, dentro e fora do campo, e aí depois você teve muitos problemas ali. Então, assim, eu acho que isso... E agora eu acho que o Flamengo, passado aí algumas lesões e tudo, eu acho que agora o Flamengo pode começar a jogar um futebol para ser cotado como o melhor da América. Se vai ser ou não sei. Mas eu acho que o Flamengo começa a olhar um estilo de futebol, uma forma de jogo, para, com esses talentos que ele tem, ele poder se colocar como o melhor da América. Mas eu acho que hoje, assim, não dá para a gente cravar que é ou que será. Eu acho que está muito aberto, assim, e depende muito do que vai acontecer.